Olá, gente, sejam bem-vindos. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Obrigada pelo interesse de mostrar o trabalho de vocês aqui na nossa mostra. Quero agradecer também a produção, já agradeci, mas quero agradecer de novo essa oportunidade. Foi incrível, conhecer o trabalho de tanta gente aqui do estado. Parece que se quebrou barreiras, né? Foi muito bom conhecer o que está sendo produzido na cena, outros tipos de linguagem, porque eu vou chamar de escola de produção. A minha escola de produção é um pouco distante, né? É um pouco isolada, então foi muito bom conhecer o trabalho de vocês. Bom, e eu queria que vocês se apresentassem, porque, né, conhecer um pouco não só do nome de vocês, mas um pouquinho do currículo. Quem são vocês em relação a esse trabalho, esse projeto que vocês estão apresentando aqui na mostra? Quem está livre, assim, para quem quiser começar. E aí, galera, tudo bom? Vou começar aqui, porque, sei lá, na minha ordem eu estou aqui. Tudo bom? Eu sou o Neto Dias, eu faço parte da Audi Produções, junto com a Carol também, e a Bárbara sempre trabalha com a gente está tudo em casa aqui, né? A gente tem produzido bastante clipes aqui em Belém, e isso é um foco da produtora, que a gente tem focado bastante agora, produzir artistas paraenses, e desenvolver uma linguagem cinematográfica nas nossas produções, né? A gente produziu o Relógio de Parede, da banda Dois na Janela, e também o Ainda Dá Tempo, da banda Control N, do Control N, né? São os dois clipes que a gente escreveu nessa amostra. E foi muito incrível produzir os dois de formas diferentes, assim, sabe? Acho que depois a gente pode falar um pouco melhor. Trabalho como diretor de fotografia, já tenho 10 anos que eu estou no mercado, a produtora existe há 10 anos no mercado, a gente começou produzindo publicidade, vídeos institucionais, e aos poucos a gente foi migrando, a gente já fez uma série de ficção, que foi a websérie A Solteirona, que foram 8 ou 9 episódios, foi em 2012 que ela foi produzida, e a partir dessa série a gente começou a investir mais em ficção e querer contar histórias de uma maneira mais cinematográfica. A gente saiu um pouco do lado da publicidade, de como é que era o mercado, porque eu acho que era uma tradição do mercado do audiovisual paraense. Por exemplo, eu sou formado em publicidade pela UNAMA, mas não me considero publicitário mais, eu me considero fotógrafo. E eu tive muito preconceito de eu mesmo me assumir como fotógrafo por causa do mercado, de não levar a sério publicitário ser uma carreira melhor, sei lá. Mas hoje não, então isso tudo faz parte desse audiovisual que surgiu na publicidade e que aos poucos vem mudando, inclusive com o curso de cinema na Federal, né? Carol, você quer ir? Vou na ordem que está na minha tela. Eu estava esperando o André se manifestar. Mas vamos lá. Bom, gente, eu me chamo Carol. Como o Neto falou, eu sou sócia na Audi junto com ele, né? A gente trabalha em áreas diferentes. Eu trabalho na área de direção e produção, mas recentemente comecei a trabalhar com produção executiva. Hoje moro em São Paulo, vim para estudar para cá produção executiva. É difícil a gente achar alguns tipos de cursos muito específicos assim em Belém. Então acabei tendo que vir para cá procurar essa especialização. Né? A Alt é uma produtora que já tem 10 anos aí no mercado, já construindo dentro do mercado publicitário mais fortemente uma trajetória. A gente já tem uma cartela de clientes que a gente assinou já bem grande, e acho que de uns 2 anos para cá a gente tem voltado a nossa atenção mesmo para trabalhar mais especificamente com o mercado fonográfico de Belém. A gente sempre fala que Belém tem uma cultura muito, muito linda, muito rica, e poder fomentar essa cultura através do audiovisual, poder apoiar outros artistas também através do audiovisual, é sempre um rolê muito bacana para a gente, tanto no sentido de criação, né, do que a gente cria dentro das peças, dos videoclipes, dos documentários. A gente já produziu muito mais do que videoclipe. Teve documentário do Molho, teve todo o trabalho feito com a Dona Onete, Felipe Cordeiro, Manuel Cordeiro. Então, faz parte da nossa essência estar sempre ligado com a cultura local, né? E acho que é isso, não tem muito para falar de mim. Obrigada, Carol. Oi. Eu já percebo em Relógio na Parede a fotografia como um grande definidor, assim, tipo, o que chama muita atenção. A gente tem uma edição
que usa de recursos que eu pouco vejo em produções aqui do Pará, por uma série de coisas, né? Por questões orçamentárias, por questões de técnica, por tudo isso que eu falei anteriormente do nosso mercado, ainda está tateando. Mas a gente tem em Relógios na Parede uma direção de fotografia que diz muita coisa, né? Que toma para si muita responsabilidade para comunicar a ideia, comunicar a história. E eu queria que o Neto falasse um pouco sobre esse processo de criação, como foi essa conversa com o diretor, com a banda, com os outros departamentos, sabe? A fotografia ela tem uma parceira muito importante, que é a direção de arte. Em Relógios na Parede, a gente vê o uso da cor como esse elemento que também é narrativo, tem significado, né? Cores mais apagadas no momento de tristeza, cores mais acentuadas quando a narrativa dá uma reviravolta e o casal fica bem. Aí eu queria que o Neto falasse um pouco desse processo pra gente. Poxa, obrigado. Obrigado, fico muito feliz, porque são trabalhos que a gente se dedica, se entrega, assim, né? Eu acho que todos os trabalhos que a Alt produz, não só eu, mas com toda a equipe, a gente se dedica muito, se entrega de verdade, assim, com as pessoas que trabalham com a gente. A gente não diz que a gente só tem, sabe, funcionários que trabalham com a gente, tem uma família de pessoas que topam e entram de cabeça nesse sonho da gente produzir audiovisual de uma forma cinematográfica, assim. Então, sempre pensando dessa forma, a gente sempre está antenado com o que tem de referência mais, sabe, moderno, mais técnico, de qualidade, de tudo, assim. E a gente, por entender que uma produção, assim, claro que existem níveis de produção, né, como foi a produção que o André fez só na casa dele e tal, por devidos desse clipe específico, mas outro clipe que a gente produziu dele foi uma equipe maior. Apesar de a gente tentar enxugar sempre nossas produções devido a questões orçamentárias, né, e a gente sempre quer ter uma pessoa de direção de arte, a gente quer ter uma pessoa de figurino, uma pessoa de maquiagem, porque a gente sabe que todo mundo é importante ali, sabe? Todo mundo é importante no audiovisual. Não tem uma pessoa que não, essa pessoa recebe menos por causa disso, sabe? Não, todo mundo é importante ali. E, se falar só da fotografia do relógio de parede, é muito assim, tipo, a gente tem diversos momentos, né, dessa relação. A gente tem a banda gravada num local específico, a gente tem a relação da casa nova com essa família nova que estava se formando, os conflitos que acontecem devido a questões que não ficam bem claro, mas são questões de saúde, problemas de relacionamento, e como isso tem a questão do sofrimento deles, as dores internas de cada membro ali, né, do casal, que a gente consegue ver naquela pós, quando eles viram uma fumaça com as dores, é como se fosse eles de lá de dentro gritando, assim, sabe, sobre suas dores. E assim, eu acho que eu tenho uma sorte de trabalhar com pessoas incríveis, assim, que a gente se entende. Então, a direção é do Davi Paz e da Carol Taveira. O Davi Paz é meu antigo sócio na Alt. Ele trabalha hoje mais como técnico de som e som direto, mas eu acho que todo o processo dele que ele teve durante a Alt, quando ele foi sócio, ele era uma pessoa muito sensível, assim, eu acho, né? Então, eu acho que isso trouxe, e a gente teve muita conversa. Eu acho que é importante ter o diálogo, ter a conversa, para a gente ir afinando as coisas, assim. Então, o Davi com a Carol bateram bastante isso, a Carol dirigiu o show da banda, e o Davi dirigiu a ficção, assim, né? A gente contou com um preparador de elenco também, né, que estava junto da gente no set, e que foi o Saulo Cisnando, que já também é parceiro nosso de trabalho. Então, eu acho que eu só fiz somar com tudo isso, sabe? Tipo, o que tu precisa aqui? Tipo, por exemplo, tem um plano sequência lá que acontece quando ele chega na casa nova. Isso eu falei, poxa, eu queria fazer esse plano sequência, mesmo que fosse picotado depois na edição. Não era para ter existido aquele plano sequência. O diretor meio que inculcou e falou, não, mas tu vai fazer um plano sequência, não sei o quê. Aí eu falei, cara, deixa eu só fazer uma vez aqui. Aí a gente fez e falou, poxa, ficou bonito. Bora fazer mais uma vez. E no final, quando a gente foi montar, queria picotar isso, ele olhou e falou,
Aí eu falei, sim, cara, tu não vai cortar isso, tu não vai tirar só os trechos mais bonitos dessa cena? E ele falou, porra, cara, não. Quem manda tu fazer um plano de sequência? Agora tu não vai limar o meu plano de sequência daqui. Achei bem engraçado isso. Mas, pô, falando sobre fotografia também, aí a gente tem que falar sobre cor, né? Eu também sou colorista e eu colorizei esse filme, e é uma coisa que eu venho tentando me dedicar, que é ter uma conversa e tentar entender o que cada momento passa, sabe? O que essa cor está passando aqui, né, em cada momento. Tu percebe que quando é o final, que eles estão na cama, né, tem uma luz da janela entrando e tudo mais, tu percebe que as cores estão muito mais quentes e vivas, assim, sabe? O vermelho está bem acentuado, assim, que é para dar essa paixão, assim, tá? Então a gente tem um momento que é mais saturado, mais verde, né? E o momento vai esquentando até terminar bem quente, assim. Espero ter respondido. E se a Carol quiser complementar, não sei se eu vou atrapalhar, mas é porque, como a gente trabalhou junto, né? Não sei se ela pode falar algo. Se ela quiser, pode falar, sim. Não tenho muito mais além do que complementar, né? Eu acho que é muito isso que o Neto falou, a gente escuta muito na Alt, né? A gente tem valoriza muito essa etapa do processo, que é a pré-produção, tanto na construção com o artista, quanto na construção com a equipe, né? Sempre são 2 momentos separados, direção e artista, e direção e equipe. Então, a gente teve a oportunidade não só de ter esses 2 momentos, ter tempo para conseguir desenvolver esses 2 momentos, mas também de contar com o apoio de uma equipe incrível, né? A gente é de uma geração aí do audiovisual, que eu costumo falar que cresceu junto em Belém, que eu acho que é a geração que deu a reviravolta do audiovisual em Belém, e é uma geração que se apoia muito, né? Então, a gente, lá da Alt, a galera da Filmmaker, enfim, o pessoal do Miguel, a gente é muito unido, né, nesse sentido. Eu falo da nossa geração porque eu não sei como é que tá as próximas, e também não faço parte das antigas, então não tenho como falar. Mas a nossa, eu tenho bastante orgulho de dizer que o mercado audiovisual de Belém, dessa galera que já está trabalhando há uns 10 anos, 15 no mercado, que tem a mesma faixa etária de idade, a gente é muito unido, e nesse sentido a gente consegue se ajudar muito na hora de tentar produzir algo melhor, né? Tentar produzir um videoclipe que vai emplacar nacionalmente, que tem uma qualidade, enfim, superior ao que se é produzido durante o ano, e por conta disso a gente acaba também conseguindo aplicar técnicas mais elaboradas, enfim, utilizar material melhor, tudo por conta dessa parceria que a gente tem sempre com a nossa equipe. O que tu falas, Carol, é extremamente importante porque o audiovisual, né, cinema, TV, enfim, são produtos que são consequências diretas de um trabalho coletivo, né, de um pensar coletivamente, né, de muitas colaborações, de muitas sugestões, de muitas mudanças, até chegar no produto final. Bom, apesar, né, como eu já mencionei, da diferença entre vocês, eu fiquei tentando enxergar coisas que atravessam, né, elementos semelhantes. E uma coisa que me chama muito a atenção é que tanto em Quinta Dimensão quanto no Ainda Dá Tempo, a gente tem um elemento físico, um elemento corpóreo muito presente, né? E ainda dá tempo. Por quê? Por que falo isso? Porque ainda dá tempo esse corpo que vive, que sente e que resiste, né? E que reage e que se coloca enquanto uma ferramenta ativista. Ai, meu Deus! Ativista. É o fio condutor de toda a narrativa, né? E ainda dá tempo a gente percebe a importância desse corpo, porque ele é que puxa a direção de arte. E aí a gente tem um cenário limpo, né, que tem muitos elementos, tem muitos adereços, e uma fotografia completamente móvel, né, uma fotografia ousada, porque tem que ir lá capturar esse corpo denúncia, né, esse corpo que se coloca enquanto um elemento de denúncia. Bom, no Ainda Dá Tempo, ele foi um clipe que ele meio que veio pronto com a ideia principal pra gente, né? O Saulo, ele é um diretor que ele é muito prático, né? Eu adoro trabalhar com ele porque ele é muito prático, então ele é um diretor que, para ele, quanto menos, claro, no sentido
de deixar ainda bonito, mas quanto menos, melhor. Então, às vezes, a gente até tem que ficar propondo para ele algumas coisas. Saulo, mas tem certeza que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo? Ele, não, tá bom, tá bom. Então, é ótimo trabalhar com ele nesse sentido. E o Ainda Dá Tempo, a gente recebeu a música dos meninos da Ctrl N, e o Saulo, ele tinha muito certo na cabeça o que ele queria. Então, ele tinha como referência o clipe da Cia, né, aquele Chandelier, eu não sei como é que pronuncia isso, mas eu acho que é assim. E a gente queria muito fazer um vídeo voltado para dança com o corpo mesmo, né? E o Ainda Dá Tempo, ele foi gravado também no período de pandemia, né? A gente, acho que foi gravado em agosto do ano passado, se eu não me engano, mas assim, a gente estava numa alta bem complicada ainda, para o ano passado, e foi um clipe que foi gravado basicamente com 3 pessoas, eu, o Saulo e o Neto. A gente tinha outras pessoas que estavam lá, né, maquiador, mas assim, foram pessoas que foram a parte da equipe da Alt, mas da Alt foi eu, o Neto e o Saulo, só. A gente sabia que a gente não ia poder ter uma infraestrutura grande, porque a gente tinha 0 verba, então a gente fez lá no Teatro de Apartamento, que é do Saulo também, e a gente adotou a simplicidade mesmo. Vamos ver o que a gente pode fazer de técnica, né? Então a gente trouxe muita técnica para dentro do clipe. Direção de arte, assim, te corrigindo, mas não sendo chata. É que não é que tenha pouca direção de arte, é que a direção de arte está muito bem afinada para você não precisar perceber que ela está em exagero ali. Então a gente tem um teto limpo, a gente tem uma janela que entra luz pela janela, a gente tem uma textura de imagem muito bonita que não foi à toa, a gente teve que colocar fumaça ali dentro do teatro para produzir aquele efeito. A gente tem um plano sequência, a cadeira, por exemplo, em que o dançarino começa sentado, ela some, né? Tava eu e o Léo, né? Até esqueci o nome dele. Isso mesmo, é o Léo. Eu e o Léo ali atrás da cortina, esperando o comando, esperando o Neto passar a virar de costa para poder tirar a cadeira. Então, foi apesar de não ter elementos de arte, né, objetos de cena, foi feita uma direção de arte, sim, porque é quando a gente tem... Mas é nesse sentido mesmo. Sim, a gente não sim. tem de elementos, mas essa ausência é uma presença. Eu falei assim, não, esse lugar não foi escolhido à toa. Quando eu falo ausência de adereços, é objetos mesmo, mas não pra... Concordo completamente contigo. Porque muita gente confunde, né? Fala que não tem direção de arte porque não tem objeto. E quando, na verdade, não é isso. Quanto menos você perceber que aquilo ali não é um ambiente que foi criado para aquilo, melhor, mais sutil. Né? Então, é um clipe que eu gosto muito. Tenho muito orgulho de ter produzido esse clipe, ter feito assistência de direção para o Saulo, porque, de fato, eu acho que é um dos clipes mais simples. Mas não, eu acho que é o mais simples que a gente já fez e o mais bonito, assim, dentro do que a gente tinha disponível de mão de obra, de recurso, de equipamento, de tudo. E ele foi um clipe também que foi baseado em uma publicidade, né? Então, além da música da Cia, da Chandelier, foi baseado em um comercial da Nike com a Gisele Bündchen, em que fala muito sobre as frases que a Gisele Bündchen já escutou na vida de desmotivação. Então, a Gisele Bündchen socando lá um saco de boxe, e vão aparecendo as frases, né? Por isso que a gente tirou essa referência daí. E também em Relógios na Parede, né? Eu acho que é muito emblemático a questão do tempo no clipe, quando eles estão na rua, né? E aí tá acelerado, as pessoas passando, e eles estão parados, né? É bem forte de ver, na verdade. Acho que se for para selecionar uma cena favorita, talvez eu selecione essa, porque a questão do tempo correndo ali, né? Mas e aí, tu tem, Neto, alguma coisa para falar em relação a essa direção do corpo mesmo no Relógio na Parede? Eu ia concluir do Ainda Dá Tempo, né? O Ainda Dá Tempo tem muito, porque o corpo é o principal, o dançarino é o principal, assim, né? E tipo, eu já tinha trabalhado de algumas vezes, assim, algumas formas de ter um ensaio com o artista. Eu já tinha feito isso em alguns outros trabalhos, não lembro agora quais, nossos.
Mas esse específico, eu tive que ensaiar com o dançarino, né? Então, assim, eu tive uns 2 dias de ensaio, uma delas ele veio aqui na produtora, a gente veio lá, montou lá na sala, mesmo não sendo o mesmo espaço ou o mesmo tamanho, mas a gente treinou com a câmera. Então, olha, tu vai girar daqui para cá, nesse momento da música, tu vai pegar e tu vai desabar, cair, aí a câmera cai junto contigo. Aí depois tu começa a se remexer no chão, e aí a câmera vai chegando junto até tu se levantar. Então, assim, existiu um ensaio, assim, com ele. Como tu falou que foi ousado, te agradeço por isso, porque ele é um plano sequência, né? É o clipe inteiro, ele é um clipe bem simples, assim, mas muito bonito, por causa que acho que a brasileira está nessa simplicidade. E o foco é a dança, né? Isso é uma coisa que veio já primordial, assim, o foco é a dança. E aí, Carol, tu enquanto uma realizadora, porque realmente faz tudo sentido e faz toda a diferença o olhar, né? As nossas demarcações sociais dizem muito sobre as nossas histórias, o que a gente fala, como a gente vê o mundo, como a gente se move, né? E aí eu queria que não só a Carol depois, mas Neto e André, o André meio que também já me falou um pouco das referências, o que é que as referências de vocês para olhar, para produzir, para consumir audiovisual. Eu acho que a minha referência são pessoas. Eu sou formada em publicidade e eu tive uma professora na faculdade, que é a Manuela Corral, que ela sempre falava que, para nós que somos da comunicação, pessoas e experiências são a nossa base de construção criativa, né? Então, as minhas maiores referências são pessoas, são histórias, o que eu ouço, o que eu vejo, desde da história que vem lá do interior do Marajó, da tiazinha que tem um quintal que faz um trabalho de curandeira, até, sei lá, um empresário que trabalha 24 horas por dia e, enfim, não tem seus problemas também, e cada história é uma história, né? Então, para mim, acima de tudo, é conhecer pessoas e ouvir histórias. Lógico que a gente se baseia também nas referências de outros diretores, outros produtores, amigos da área também, pesquiso muito, tento refinar minhas redes sociais para os produtores que já realizam, né, outros diretores também, mas acho que é basicamente isso. Obrigada, Carol. Bom, então, referência, né? É uma parada que hoje em dia eu tento ficar mais ligado, assim. Engraçado, teve um tempo que eu não tinha... uma vez eu vi um documentário sobre diretores de fotografia que era bem meio que isso, assim, que a Carol comunicou, mais ou menos, mas é que as referências é, tipo, tu viver. Viva, conheça pessoas, viaje, saia da sua zona de conforto, né? E aí tu vai ter várias experiências que vão te trazer novos olhares. Mas hoje em dia, eu mudei um pouco isso e é claro que eu fico, através de redes sociais, procurando muitas referências, assim. Sem dúvida, minhas referências maiores são diretores de fotografia, hoje em dia, nacionais, e que alguns eu tive a honra de trabalhar, assim, né? Tudo que eu venho desenvolvendo, essa evolução que eu tenho como profissional, vem a partir de várias trocas de trabalhos quando vem produções maiores para Belém. Então, trabalhei em séries da Netflix, trabalhei em comerciais com produtoras de grandes, e cada vez que vem, eu vejo que cada ficção, então, série documental, ou então de ficção mesmo, que eu trabalho, é como se fosse uma pós-graduação, assim, sabe? Eu aprendo muito com todo mundo, com o processo, e com pessoas que também estão ali naquele cargo ou de diretor de fotografia, arte, luz. E, sei lá, hoje eu tenho umas referências como o Leonardo Kawabe, que é diretor de fotografia, né, Kalduro, Nogari, que são diretores e diretores de fotografias nacionais, assim. Então, hoje o foco da Alt, assim, é ter produtos com uma qualidade nacional, assim, sabe? Por que não a gente não pode ter, sabe, ser sempre menosprezado por ser da Amazônia, ser nortista? Acho que a gente tem que sair disso e começar a produzir coisas que sejam nacionais, assim. Podem, sabe, um artista lá de São Paulo, do Sudeste, do Sul, me contratar para produzir, contratar a Carol, contratar a Bárbara, e a gente produzir com uma qualidade tão boa quanto, assim, né? Claro que usando os elementos nossos, né? Os elementos, eu digo muito que como fotógrafo também tem que saber interpretar a nossa natureza, assim. A gente tem uma natureza que a fotografia é diferente, a luz ela chega de uma forma diferente, a cor na imagem fica de uma forma diferente, mas apesar de tudo isso, tem que entender que é ficção também, que a gente está criando algo. E essa Amazônia, quem vai dizer como ela é, sou eu, né? E não
tipo, eu posso dizer como essa Amazônia vai ser vista para o resto do Brasil, e isso é importante também, né, que a gente comece a desenvolver narrativas que mostrem, do nosso ponto de vista, a Amazônia, não só um ponto de vista estereotipado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é legal quando a gente desconstrói e quebra isso e mostra uma Amazônia que as pessoas não percebem, né? Quando mostra uma Amazônia que tem elementos espaciais, quando mostra uma Amazônia elementos futurísticos, como até o pessoal da... Eu não sei se tu é da Inovador, talvez, filmes também, mas pô, o longa deles, né, que eles fizeram, eu achei incrível por isso, porque é uma Belém distópica, né, uma realidade paralela. Então, isso é foda, sabe? Isso é muito bom, de tu trazer um olhar diferente sobre essa nossa região, assim. Verdade. Obrigada, Neto. Bom, gente, eu adorei conhecer vocês, adorei ficar sabendo um pouco sobre o processo de vocês. Se vocês quiserem fazer mais alguma consideração, alguma coisa que vocês queiram falar, acho que a Carol caiu, né? A Carol tá saindo já, ela tá lá na produtora, que ela tá trabalhando lá em São Paulo agora, nesse momento, e tá fechando. Aí ela disse que ela ia sair a qualquer momento. Mas eu já falei aqui com ela, saiu mesmo. Ah, pô, eu tenho muito a agradecer, né? Agradecer muito. Obrigado, Dayana, por esse espaço aqui, por estar conversando com a gente. Foi uma conversa super produtiva, divertida também. E, pô, só falar que eu acho que todo mundo que está aqui no audiovisual paraense já é guerreiro, assim, já é uma pessoa que quer muito fazer aquilo. A gente faz o que a gente ama, assim, fazer, né? Então eu não consigo produzir nada, fazer algo por partes. Não posso me entregar pela metade. Eu sempre me entrego de corpo inteiro em tudo que eu faço. E é isso, fazer cinema, fazer audiovisual na Amazônia é ter coragem, e ter amor pelo que faz. De novo, parabéns pelo trabalho de vocês. É muito lindo ver filhinhos de audiovisuais nascendo. Né, mostra porque, como o Neto falou, somos guerreiros, um pouco doidos, talvez, de embarcar nessa jornada dentro da Amazônia, né? Todo dia eu me questiono por que eu fiz essa escolha, mas é gostoso, né? É muito bom fazer cinema, né? Fazer audiovisual é ótimo. Então, gente, muito obrigada mesmo, de coração. Adorei conhecer vocês. Obrigado, Dai. Prazer te conhecer também.